Já leu um diálogo tão bom que parecia que os personagens estavam falando bem na sua frente? Se sim, saiba que isso não acontece por acaso. Hoje eu vou te mostrar como criar diálogos que prendem, emocionam e fazem o leitor se sentir dentro da sua história. Vamos explorar desde os erros mais comuns que a maior parte dos escritores comete até as técnicas embasadas em neurociência e psicologia que vão te ajudar a tornar os seus diálogos simplesmente inesquecíveis. E no final desse vídeo eu vou te dar um bônus super especial. Eu vou te contar o passo a passo de um diálogo envolvente. E para quem não me conhece, eu sou a Gabriele Hatway, autora best-seller, mentora de escrita criativa e especialista na construção de personagens. E hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para deixar o diálogo do seu livro simplesmente irresistível. E vamos direto ao que interessa. Primeiro ponto, entendendo mais sobre os diálogos. Diálogos não são apenas conversas entre os seus personagens, eles constroem ritmo, aprofundam a trama e revelam emoções. É aqui que mora um dos grandes segredos. Um bom diálogo mostra a personalidade do seu personagem. Esse é o papel dentro da trama. É ele mostrar quem é o seu personagem sem que você precise ficar falando. E é por isso que aqueles diálogos rasos e sem vida, que não vão a lugar nenhum, não conectam com o leitor e podem até prejudicar o relacionamento dele com o seu personagem. O nosso cérebro está programado para prestar mais atenção a conversas do que a descrições extensas. Estudos de neurociência mostram que quando lemos diálogos, áreas do cérebro relacionadas à audição e interação social são ativadas, criando uma experiência mais imersiva. Por exemplo, em O Grande Gatsby, ele usa diálogos para criar tensão entre Gatsby e Tom Buchanan, por exemplo, aumentando o impacto emocional da cena do confronto, como nesse trecho aqui. Eu suponho que o último mês ou dois tornaram-se algo confusos para você, disse Tom com veemência. Então isso foi um grande erro, Gatsby, apenas um enorme erro. Gatsby olhou para ele sem piscar. Você não pode repetir o passado? Ele perguntou incrédulo. Vê como existe um ritmo, como você consegue sentir como cada um desses personagens age. É isso que um diálogo precisa ser. Segundo, os erros mais comuns que os autores cometem nos diálogos. Primeiro, exposição forçada, quando os personagens falam como se estivessem explicando a trama para o leitor. Muita gente usa o diálogo para ficar narrando coisas desnecessárias. É importante que você construa os seus diálogos de uma forma que eles tenham significado. Eles precisam revelar fatos importantes, mas pensa comigo, ninguém num diálogo normal, começa a observar você, seus amigos, seus familiares, as pessoas à sua volta, ninguém conversa desse jeito, ninguém fala com você explicando as coisas, as pessoas vão direto ao ponto. Vou dar um exemplo ruim. Maria entrou na sala e viu João sentado no sofá. João, você lembra que há 5 anos, no dia do nosso casamento, você me prometeu que nunca esconderia nada de mim? E agora eu descubro que você pegou o dinheiro da nossa conta conjunta para investir em ações sem me avisar. Explicou. Quem, numa situação como essa da Maria, confronta o marido dessa maneira? Ninguém confronta o marido dessa maneira. A gente fala de uma outra forma. Você pode até dar essas mesmas informações, mas você vai dar elas conforme eles discutirem. Por exemplo, ela vai chegar primeiro cobrando ele em relação a isso, perguntando qual é a situação, por que ele fez aquilo, e quando ele tentar se justificar, ela pode dizer, mas a gente já tem anos de casado e você nunca disse isso, e vice-versa. Aprenda a fazer uma troca, aprenda a fazer essa distinção, né? Esse diálogo mais natural. É por isso que eu sempre falo que um exercício muito bom é observação, e você trazer isso para si. Pense, eu falaria desse jeito? Será que quando eu estou conversando, eu converso desse jeito? Comecem a se fazer esses questionamentos, porque diálogos muito robóticos são vistos como desnecessários e chatos, e o diálogo é aquele ponto meio que de alívio na trama, é onde todo mundo gosta, porque geralmente tem ação e ritmo. Se você destrói o diálogo na sua trama, o potencial de sucesso dela diminui fortemente. Agora eu vou te dar um exemplo corrigido, impactante, que fica natural. Um exemplo de como você pode realmente colocar esse diálogo dentro
da sua trama. Maria entrou na sala e viu João sentado no sofá, o rosto iluminado pela luz azul do notebook. João, que diabos é isso? O quê? Não se faz de idiota. Nossa conta conjunta tem um rombo de 5.000 reais. Silêncio. Eu posso explicar. Melhor que isso, você pode devolver. Viu como é que mudou? Isso é um diálogo, isso é uma possibilidade, isso realmente poderia ser um casal discutindo. E toda outra questão de tempo juntos e de outras coisas, você poderia acrescentar ao longo dessa discussão. Outra coisa, aqui eu fiz um diálogo onde eu foquei muito mais nas falas, para que você conseguisse perceber esse ritmo. É importante que quando você esteja construindo esse diálogo, você também adicione ações. Como, por exemplo, quando ele fala, eu posso explicar, você pode colocar o quanto ele ficou nervoso, o quanto ele botou o notebook de lado e se levantou e olhou para a esposa. Você precisa colocar umas doses de ação e movimento, porque outro detalhe importante é que você pode comprovar observando o diálogo de pessoas ao seu redor, até mesmo de você conversando com alguém. Quando a gente está dialogando, a gente se movimenta. Se a gente estiver sentado, às vezes a gente levanta para dar uma entonação, ou a gente desvia o olhar, ou simplesmente mexe na mão, fica nervoso. Existem tiques e coisas, ninguém fica paradinho, estático, tendo uma discussão. Então é importante que você também acrescente isso. Esse aqui é o esqueleto de diálogo, depois você precisa incrementar ele com as formas para que ele realmente fique muito real e irresistível. E aí eu vou te dizer exatamente por que esse exemplo que eu te dei funciona. Porque o leitor entende a situação sem precisar de uma explicação forçada. Entenda outra coisa, você não precisa dar tudo esmiuçado para o seu leitor. Quanto mais você desafiar a mente dele para que ele busque aquelas evidências, para que ele descubra o que está acontecendo, mais curiosidade você gera e mais você engaja na leitura, porque você deixa ele com a pulga atrás da orelha e com aquele desejo de só mais uma página, só mais um capítulo. O conflito surge naturalmente, deixando espaço para tensão. Ou seja, você vai sentindo a emoção conforme ela é expressada pelos personagens. Outro ponto de atenção, seus personagens não podem falar todos iguais. As falas dos seus personagens têm que ter personalidade. Cada personagem precisa ter um jeito único de falar. Use trejeitos, use gírias, use ritmos diferentes. Você tem que deixar claro para o seu leitor quem está falando aquela frase, sem que ele precise do ela falou ou ele falou. E tem muito livro que peca nisso. Tem livros excelentes que às vezes você vai ler o diálogo, eles deixam o diálogo cru. Esse é um dos primeiros erros, ou seja, fica aquele bate e volta onde você não consegue nem entender direito o que está acontecendo. Ou quem está dizendo o quê? Se você não presta total atenção, às vezes você pode achar que o mocinho disse uma coisa quando na verdade foi a mocinha. Verossimilhança, entenda de uma vez por todas. Se o seu livro não tiver verossimilhança, vai ser facilmente esquecível. Terceiro ponto, afinal de contas, o que deixa um diálogo envolvente e natural? Regra do subtexto. O que os personagens dizem nem sempre é o que estão sentindo. Exemplo, em Orgulho e Preconceito, Mr. Darcy diz: você deve me permitir dizer o quanto eu a admiro e a amo. Mas antes de dizer essa frase para Elizabeth, ele passa o livro inteiro demonstrando frieza. E aí, quando ele fala isso, o impacto dessa fala é tão grande no leitor que você percebe o subtexto da luta interna dele esse tempo todo. Você começa a reanalisar todas as atitudes dele. Você começa a rever todas as formas que o Darcy agiu e pensar, nossa, talvez ele estivesse fazendo isso porque tinha alguma relação por trás. Parecia ser uma coisa negativa, mas na verdade talvez não seja isso. Ou seja, isso é um diálogo com intencionalidade. Eu criei um diálogo que ele não está ali só para divertir, para entreter ou para apaixonar. É um diálogo que está me ajudando a contar a narrativa e mostrar para o leitor aquilo que talvez ele não tenha percebido. E você está mostrando o que estava nas entrelinhas. Conflito embutido. Bons diálogos têm tensão. Seja uma tensão romântica ali dos dois personagens se enfrentando, seja uma tensão até em relação a uma amizade, uma briga, uma discussão, ou até mesmo uma tensão que não necessariamente é negativa, é uma tensão positiva, risos, diversão, companheirismo, mas tem que ter algum tipo de sentimento. O diálogo tem que despertar alguma coisa em você. Vou dar um exemplo. Você mentiu para mim. Eu só não contei tudo. Isso não é diferente de mentir. Para você, talvez. Para mim, foi me proteger. Sentiu a tensão, a troca?
Percebe como esse conflito dá dinamismo ao diálogo? Existe alguma coisa ali por trás. E como eu falei, isso também é um diálogo que está só no esqueleto. Ele precisa ser incrementado. Mas ele é a base para você entender como o seu diálogo tem que soar. Quarto ponto. E eu vou trazer a neurociência por trás da construção dos diálogos. O cérebro humano adora padrões, como eu já falei em muitos vídeos meus, mas também precisa de quebras para manter o interesse. Ou seja, ao mesmo tempo que ele adora uma coisa com previsibilidade, se você não quebra essa previsibilidade, ele fica entediado. Ou seja, alternar frases curtas e longas torna um diálogo mais dinâmico. Eu vou dar um exemplo ruim. Olá, como você está? Eu estou bem. Vamos ao cinema hoje? Vê como é que ele está muito rígido, não tem fluidez? Agora eu vou dar um exemplo de um diálogo natural e com ritmo que está falando exatamente a mesma coisa desse primeiro. E aí? Cansada, preciso de um filme ruim e pipoca. Te pego às 8. Nota a fluidez e o impacto das frases mais curtas? Ou seja, você tem um diálogo natural. Isso poderiam ser dois amigos, onde um está perguntando como estão as coisas, o outro já descansado, já diz que quer um filme ruim, uma pipoca, e o outro já fala, eu passo aí para te pegar. É isso, é realidade. Esse é um diálogo que poderia acontecer muito bem entre dois amigos, entre um casal. E aí, esse diálogo ele já tem fluidez e impacto. Imagina depois que ele fosse incrementado. Quando esse aí ficasse, por exemplo, e aí, tracinho, soltei animado, já querendo saber qual seria do nosso sábado à noite. Cansada, ela me respondeu com aquela voz de fim do dia e mostrava que alguma coisa estava errada. Tracinho, preciso de um filme ruim e pipoca. Ela soltou logo depois, já me animando. Te pego às 8. Falei já desligando e começando a organizar os planos, alguma coisa nesse sentido. Então, quando você incrementa o seu diálogo, você deixa ele ainda mais irresistível. Quinto ponto, exemplos de diálogos brilhantes. Vou trazer dois livros aqui que têm diálogos muito bem estruturados e que despertam sentimentos um pouco distintos. Em Harry Potter e a Pedra Filosofal, as interações entre Harry, Rony e Hermione são naturais, repletas de humor e ajudam a construir os personagens. Já no livro Os Homens que Não Amavam as Mulheres, os diálogos são tensos, carregados de informação sem serem expositivos. Aí eu vou trazer um trecho desses livros. Em Harry Potter, tem uma seguinte passagem. Você viu a cara que ele fez quando eu disse que era meio bruxo? Perguntou Rony para Harry, ainda rindo. Acho que ele esperava que você tivesse 3 cabeças ou algo assim, disse Harry sorrindo. Vê como é que é fluido, vê como são dois amigos se divertindo. E por que funciona? Mostra a amizade e cumplicidade entre o Harry e o Rony, traz humor e personalidade para o diálogo, não há exposição forçada, o leitor entende o contexto sem que os personagens expliquem tudo detalhadamente. Já no livro Os Homens que Não Amavam as Mulheres, os diálogos são mais tensos. Como você pode ver nesse trecho, você sabe por que está aqui? Micael olhou para o homem à sua frente. Sei, mas queria ouvir de você. Isso facilita. Então vamos direto ao ponto. O que descobriu sobre Harriet Venger? Consegue sentir? Existe uma tensão ali, uma troca entre eles que deixa um suspense no ar. E por que funciona? As frases curtas ajudam a criar essa tensão. O leitor descobre que há algo sério acontecendo sem que o autor precise explicar em um longo parágrafo. Ali você já dá a entender que tem alguma coisa e você já até situou quais são os personagens de interesse. Há um subtexto. Micael já sabe a resposta, mas quer testar o outro personagem. Você também sente isso. Você sabe que o personagem do Micael já sabe exatamente o que está acontecendo, mas ele quer testar, ele quer ver até onde o outro vai, e isso cria uma tensão muito grande, até mesmo em relação ao outro personagem que não sabe exatamente o que o Micael sabe. Então você fica naquela dúvida, naquele embate, até onde eu revelo as coisas. Isso deixa o leitor ali, ó, vidrado. E agora, como prometido, o passo a passo para escrever um diálogo envolvente. Entenda uma coisa de uma vez por todas. Um bom diálogo em um livro precisa ser natural, impactante e revelar informações importantes sobre os personagens e sobre a trama. Especialistas em escrita recomendam seguir um processo claro para criar diálogos envolventes. E aqui está um passo a passo baseado nas técnicas desses especialistas. Primeiro ponto, defina o objetivo da cena. Pergunte-se:
Qual a função desse diálogo na história? Ele precisa desenvolver um personagem, avançar a trama ou criar tensão? Você tem que responder isso antes de iniciar o seu diálogo. Segundo, conheça a voz dos personagens. Cada personagem tem que ter um jeito único de falar, baseado em sua personalidade, origem e emoções. Faça um exercício. Imagine seu personagem falando em diferentes situações para entender seu tom e vocabulário. E mais um adendo aqui, ficha técnica. Quando você tem a ficha técnica do seu personagem, você conhece ele a fundo, fica muito mais fácil de você encontrar essa voz. Terceiro, use subtexto. O que um personagem diz nem sempre é o que ele realmente quer dizer. Em vez de expor emoções diretamente, mostre-as por meio de indiretas, pausas ou mudanças de assunto. Um exemplo, em vez de estou com raiva de você, um personagem pode dizer não se preocupe, da próxima vez eu nem conto com você. Quarto, corte o excesso. Tudo aquilo que não for necessário no seu diálogo, você precisa tirar. Então, foque no diálogo naquelas informações chaves. Não fique com oi, tudo bem, como foi seu dia e coisas que não vão levar a lugar nenhum. Já vá direto ao ponto, porque na vida real, quando a gente está conversando, a gente vai direto ao ponto, como em exemplos que eu dei aqui nesse vídeo. Quinto, alterne entre diálogos e ação. Esse é um dos grandes segredos. Personagens não falam no vácuo. Eles se movem, olham ao redor, mexem em objetos. Pequenas ações ajudam a tornar a cena mais visual e dinâmica. Sexto, insira conflito e tensão. O melhor diálogo surge quando os personagens têm desejos opostos. Pode ser um embate direto, ou um jogo psicológico, onde um esconde algo do outro. E mesmo dentro de um romance, entre uma conversa entre dois amigos, é importante que você deixe coisas no ar. Sempre vai ter um que vai saber mais do que o outro, ou um que vai soltar alguma coisa ali que vai deixar o seu leitor ali com aquela pulguinha atrás da orelha. Isso ativa o gatilho de curiosidade. 7. Leia em voz alta. Essa técnica ajuda a perceber se o diálogo soa natural ou se ele está artificial. E se ele parecer artificial, tente reformular com frases mais curtas, mais ritmadas e adicionar essa questão da ação dentro desse diálogo. Isso vai dar mais naturalidade. E aqui eu vou dar um resumão. A checklist de um bom diálogo. Propósito, precisa ter uma razão para estar ali. Personalidade, o jeito de falar deve refletir quem o personagem é. Tensão, mesmo em cenas calmas, um bom diálogo mantém o leitor interessado. Subtexto, o que não é dito às vezes importa mais do que o que é dito. Quinto, ritmo ágil, sem enrolação, frases muito longas ou exposição desnecessária. E agora que você já sabe como criar conversas naturais e impactantes, eu quero te fazer um convite super especial. Se você é um autor que quer se aprofundar no estudo da escrita criativa, entender mais sobre arquétipos, traços de personalidade, como você publica, divulga e vende um livro, venha para a minha comunidade Escritora Inesquecível. Nessa comunidade, todo mês temos masterclasses, newsletter com as últimas notícias do mercado. É um lugar onde você tem exercícios, desafios mensais, você tem todas as ferramentas que você precisa para transformar as suas histórias em verdadeiros sucessos. O melhor de tudo, tem 7 dias de teste gratuito, ou seja, você pode entrar, conhecer a comunidade sem compromisso nenhum. Eu te garanto que uma vez que você estiver lá dentro, você não vai mais querer sair. E se esse vídeo te ajudou, já curte, comenta, compartilha com alguém que precisa saber disso e se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder mais nenhum conteúdo exclusivo. E até o próximo vídeo!